Pois bem, meus amigos, eis que ontem, no início da tarde, o nosso amigo Verdivaldo soltou mais uma matéria na Folha de São Paulo com a Vaza Toga e os diálogos do grupo de assessores do Xande. E dessa vez, depois da criatividade, depois do jagunço, agora nós temos até o nome do Frota e de uma bruxa que vamos ver se vocês me ajudam a descobrir quem é. Tem mais uns outros detalhezinhos muito interessantes nessa matéria também que eu quero analisar junto com vocês. E uma mudança de ares. Agora nós já temos notícias de acordos, de encerramentos de inquéritos, de ministros exigindo encerramento de inquéritos e até o Barroso dando explicações de como seriam os procedimentos para uma possível futura derrubada da inelegibilidade do Bolsonaro. Pois é, Bolsonaro 2026 vem aí. E se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. Se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E bem rapidinho, eu tenho, antes da pauta, um recadinho da Natushark para vocês. Hoje o meu recado vai para você que sente dores nas articulações, dores musculares. Só quem passa por isso sabe como é ruim não poder jogar um futebol com os amigos porque tá sentindo o joelho, não pode ficar muito tempo sentado trabalhando por causa que a lombar começa a reclamar. E é por isso que eu trago essa dica especial, o Natushark Dia e Noite, uma empresa com mais de 20 anos no mercado e com todos os laudos técnicos. Natushark Dia e Noite é um suplemento 100% natural que vai te ajudar a ter mais saúde, disposição e não precisar mais passar por todos esses problemas. Então, se você tem problemas com artrite, artrose, osteoporose, lesão na cartilagem, lesão nas articulações, fraqueza e dores musculares, esse amigão aqui, ó, vai te ajudar muito. Natushark Dia e Noite tem ação 24 horas por dia. De dia, ele vai trabalhar te ajudando aí no alívio das dores. E de noite, enquanto você descansa, ele vai atuar fazendo a regeneração das cartilagens e dos ossos. Também atua na musculatura. Então, eles estão com uma condição super especial para quem acompanha aqui o meu canal, um precinho super camarada e o melhor de tudo, parcelado em até 10 vezes. Basta você ligar para o telefone que está aparecendo aí na sua tela ou então clicar no link que eu vou deixar aqui na caixinha de informações e no primeiro comentário fixado que você já vai cair direto no WhatsApp da Natushark e vai ter uma atendente te esperando para sanar todas as suas dúvidas. E vale lembrar, pessoal, que é muito difícil a gente que trabalha aqui com canal sobre notícias, canais conservadores, conseguir uma marca parceira. Então, valorizem a Natushark, porque ela é uma marca que, acima de tudo, valoriza o Brasil, valoriza os patriotas. Não perde tempo, corre, clica no link ou liga que eles estão te esperando. E vamos começar aqui com o post do Verdivaldo anunciando a matéria no Twitter. Ele diz o seguinte: nossa próxima revelação. Antes de um protesto contra Moraes e Temer, que foi realizado em Nova York, protestos políticos são legais em ambos os países. Moraes usou o TSE para bloquear as contas de mídia social daqueles que promoviam o protesto. É aquele protesto icônico que a gente teve vários vídeos, inclusive a famosa frase do "perdeu o Mané". Vocês lembram que deu todo aquele tumulto em Nova York no evento da LIDE, do grupo do Dória? Pois então, todos que trabalham na mídia progressista, mais uma vez defenderão Moraes sem nem ler o artigo, porque sua renda depende de nunca ofender seus assinantes petistas. Mas até os próprios assessores do Moraes entenderam o
quão inapropriado e perigoso isso era. Uma das principais preocupações dos assessores de Moraes era a exigência do ministro de que eles bloqueassem as contas de um cantor gospel. Olha o nível, bloquear a conta de cantor gospel porque ele está ameaçando a democracia. E o que ele fez para ameaçar a democracia? Cuja culpa foi retuitar uma publicação sobre o protesto contra Moraes. A resposta: não há nada que possamos fazer. Moraes quer. Então vamos aqui à matéria da Folha. Moraes usou o órgão do TSE contra bolsonaristas que xingaram ministros do Supremo em Nova York. Outro lado, o ministro afirma que todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados. Já aqui na manchete, eu prestei atenção em um detalhe muito peculiar, talvez vocês também já tenham notado. Eles falaram que bolsonaristas xingaram ministros do Supremo. Eles não estão mais nem usando a palavra ataques. Os bolsonaristas não atacaram, eles xingaram. Vejam como essa simples mudança de palavra, que descreve muito melhor a realidade, porque sim, os ministros foram xingados em Nova York, já mostra o quão absurdo é, porque assim, xingamento não é crime. Se for um xingamento que caia no crime ali de calúnia, injúria e difamação, isso deve ser analisado no devido processo legal, lá na primeira instância, o que infelizmente não está acontecendo. Então aqui no início ele vai dar um panorama falando que o Moraes usou o órgão de combate à desinformação do TSE para produzir os relatórios, que o episódio aconteceu em novembro de 2022 e, portanto, fora do período eleitoral. Teoricamente, o TSE deveria se preocupar com eleições, mas estava fora, já tinha passado a eleição, já tinha acontecido tudo. E aí, publica ali a resposta que o gabinete diz que tá tudo certo, é o Estado Criativo de Direito, é isso mesmo. Ele relembra na semana passada as matérias que ele publicou, e aí, inclusive aquele detalhe muito importante que os jornalistas estão deixando de analisar, que ia ficar muito descarado, né? Os assessores do Moraes falaram assim, a gente tem que colocar aqui um nome de um outro juiz, disfarçado, porque senão vai ficar muito descarado. E aí ele fala sobre especificamente o episódio de Nova York aqui. O mesmo expediente foi usado no caso de Nova York, nos dias 14 e 15 de novembro de 2022, 2 semanas após o segundo turno. Moraes e seus colegas do STF, o Gilmar Mendes, o Lewandowski, que hoje é o ministro da Justiça do Lula, o Dias Toffoli e o Barroso, participaram na cidade do Lead Brasil Conference, organizado pelo grupo Lead da família do ex-governador, o seu Calcinha Atochada. Vídeos que circularam em redes sociais e grupos de mensagem mostram que bolsonaristas assediaram e xingaram os ministros no momento que eles circulavam pela cidade, inclusive na entrada e saída de restaurantes e hotéis. Um desses vídeos também mostra o ex-presidente Michel Temer sendo xingado. Então, o que houve ali foi um protesto onde aconteceram xingamentos e um certo assédio. A gente viu até um vídeo do Barroso caminhando na rua, da história do Perdeu Mané, que inclusive nesse vídeo nem há xingamento, a pessoa que tá falando ali não aparece no vídeo, mas ele pede, por favor, ministro, e aí o ministro se vira e fala a icônica frase. As mensagens indicam que o uso da estrutura de combate à desinformação contra manifestantes bolsonaristas em Nova York começou antes mesmo de Moraes chegar aos Estados Unidos. Então, de novo, um órgão do Tribunal Eleitoral criado para investigar desinformação, estava investigando a organização de uma manifestação que não é ilegal nem aqui no Brasil e nem lá nos Estados Unidos. Quer dizer, pelo menos não deveria ser ilegal. Após circularem publicações sobre o evento e com convocação da manifestação em local, o ministro acionou o juiz, já famoso aqui, nosso conhecido, seu Marco Antônio Vargas, então no gabinete da presidência do TSE, tribunal à época presidido pelo Moraes. Em seguida, o seu Vargas
pediu para o então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, o famosíssimo Tagliaferro, o monitoramento e a produção do relatório. Sim, esse que quero mandar antes dele embarcar. Então, eles nem tinham ido para Nova York, já estavam ali investigando um crime futuro, que poderia ser cometido no futuro. Disse o juiz após o assessor explicar que havia conteúdo com ameaças aos ministros na postagem, e o que eu mais queria é que eles esfregassem na cara de todo mundo essas ameaças, né? Olha só, eles fizeram essas ameaças aqui, esse é o perigo para a democracia, para os ministros, para a instituição, seja lá para quem for. O grande problema é o sigilo, não aparece qual é a postagem ameaçadora. Por volta das 21 horas do dia 11, Tagliaferro mandou uma primeira versão do relatório. O documento elenca postagens com chamados de uma caravana para Nova York, imagina o ódio que eles estavam, partindo de outras cidades americanas, além de mensagens em aplicativos com ameaças a morais. De novo, nós queremos ver essas ameaças. De acordo com o material levantado e recebido, é possível verificar que se trata de uma manifestação programada para acontecer no dia 15 de novembro de 2022, na cidade de Nova York, Estados Unidos, onde os manifestantes se reunirão em protesto aos ministros, os quais estão em viagem a essa cidade, afirma o relatório. E aqui, meus amigos, durante toda essa troca de mensagens, a gente viu que eles enviaram arquivos. Esses arquivos eram os relatórios. E a minha dúvida sempre foi, será que eles conseguiram resgatar esses relatórios? Porque tudo que eu mais quero saber é o conteúdo e quais são as postagens ameaçadoras. E aqui está a resposta, sim. Eles têm acesso a esses relatórios e eu anseio pelo dia que o Verdivaldo publique as tais ameaças, né? Esse conteúdo tão perigoso que foi banido da internet. Segundo o documento, mensagens anônimas tinham conteúdo ameaçador à pessoa do ilustre ministro Xande, o que deveria ser comunicado à sua segurança pessoal. É a obrigação dele. Se tem um conteúdo ameaçador, e sempre tem um maluco para ameaçar as pessoas, não duvido que isso possa mesmo ter acontecido, mas o responsável não é o TSE, e sim a segurança pessoal do ministro. No dia seguinte foi a vez do também famoso Ayrton Vieira, o juiz instrutor lá do STF, enviar novas publicações. Então, o cara do STF manda para o Tagliaferro do TSE para tentar identificar os responsáveis e produzir relatórios a serem enviados para a Suprema Corte. Nas postagens, os bolsonaristas divulgaram o endereço onde seria o evento. Só que isso era conhecimento público. Teve o banner com o evento, então não foi uma informação secreta, não é nenhuma ameaça. Isso foi divulgado pelo próprio LIDE. E qual hotel em que os ministros ficariam hospedados? Após Tagliaferro apontar a dificuldade de identificar algumas publicações, o juiz solicitou o envio do relatório com as informações que estavam disponíveis. E aí ele diz o seguinte: entendi. Pode enviar para mim um relatório simples, inclusive dizendo que não tem como identificar os outros dois? Bloqueio pelo STF. Então, de novo, o STF pedindo a produção de um relatório no TSE, que depois vai embasar uma condenação em outro tribunal, tudo pelo grupinho do WhatsApp. No dia 13 de novembro, véspera do evento, novamente, o famosíssimo Ayrton mandou um print da postagem no Twitter, que hoje é o X, em que havia uma foto do ministro Barroso divulgando o endereço do hotel em que estariam hospedados. Como não se tratava de um tema relacionado ao trabalho desenvolvido pelo órgão de combate à desinformação do TSE, o seu Tagliaferro questionou o Ayrton Vieira. Então, os juízes estão achando tudo normal. O próprio Tagliaferro não estava achando. Ó. Bom dia. Estou vendo como fazer isso pelo TSE. Não faz menção às urnas, pleito ou à instituição. Fala STF, disse ele. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Não se preocupe. O ministro assinou hoje de madrugada a decisão pelo STF. Olha o Xande trabalhando até de madrugada, hein? Como mesmo após a decisão pelo STF, as publicações não haviam sido derrubadas, o juiz abordou a agilidade via TSE como motivo para ter solicitado Tagliaferro a ações contra manifestantes. Olha só o que ele diz. Eu passei para o deputado federal, o delegado de Polícia Federal,
e-mail e Whats, mas era de madrugada. Não viu até agora. Por isso tínhamos pensado em fazer pelo TSE, dada a agilidade. Meu Deus do céu. Ó o que tá acontecendo. O cara do STF pediu pro TSE fazer a derrubada das postagens, porque ele não tinha conseguido falar com o cara da Polícia Federal de madrugada e o TSE era mais rápido, o que não me parece um motivo muito republicano. Só precisava saber a fundamentação a ser usada pelo TSE, respondeu o assessor. Os pedidos para levantamento de informações e produção de relatório contra manifestantes em Nova York continuaram no dia 14. Às 9h13, Ayrton Vieira mandou um print de uma postagem do bolsonarista Felipe Sabará, que depois ocupou cargos no governo Tarcísio do Republicanos em São Paulo. Abre aspas aqui de novo. Com um relatório bem simples, obrigado. Relatório e ofício como de costume, obrigado. O seu Ayrton Vieira pediu para o Tagliaferro. Logo depois, às 10 horas, outro pedido contra um empresário que fazia uma transmissão ao vivo. Meu Deus do céu. Um empresário que fazia uma live da manifestação em alguma rede social. Eduardo, por favor. Preciso de um relatório de um ofício rapidinho para bloquear essas contas, especialmente esse Alessandro Lúcio Boneares. Obrigado. Então, não pode transmitir uma manifestação. E aí ele responde, né? Estou gravando ele manifestando e produzindo fotos. Se bloquear agora, não teremos material. Ele está com a filha, eu já identifiquei ele, muito eficiente, o seu Tagliaferro. Em seguida, o assessor do TSE mandou um print com dados do empresário. Nesse momento, o seu Marco Antônio Vargas, que é juiz auxiliar no TSE, também entrou na conversa e pediu para não enviar a foto com os dados. Olha só o que ele diz. Beleza. Só não envia a foto que dá para ver que foi dado obtido pelo TSE. Tem que fazer de conta que não foi pelo TSE, afirmou ele. Não, só enviei esses dados de detalhe biográfico. Tranquilo, respondeu o Ayrton Vieira. Outro pedido feito por Ayrton ocorreu às 11 horas da manhã. Ele mandou 2 prints do Twitter do cantor gospel Davi Sasser, que retweetou postagens para incentivar as manifestações contra o ministro em Nova York. Lembrando, manifestar não é legal. E o cara foi ser investigado ou ter a sua postagem derrubada porque ele retweetou uma postagem. Olha o nível. Eduardo, esse aí também. Por favor, coloque no relatório também para fins de bloqueio. Tagliaferro faz uma ponderação sobre o alvo. Doutor Ayrton, não sei se é uma boa ir para cima do Davi Sasser. Esse cara é o cantor gospel mais famoso e influente. Vai revelar católicos e evangélicos. Acho que ele quis dizer rebelar aqui, né? Como também outros cantores. Não seria melhor esperar um pouco? O pessoal não ficar mais calminho, não ficar tão revoltado, né? A bruxa não tem esse bom senso. É totalmente partidária, sem pensar nas consequências. Quem é essa bruxa? Ou será que eles... Quem é a bruxa? Pode ser um homem, de repente, não sei, é um código. Queremos saber. Twitter veio abaixo ontem. Quem é a bruxa? Como resposta, Ayrton Vieira informou que o pedido tinha partido do próprio Xande. O problema é que foi o ministro que passou, não foi a bruxa. Então a gente sabe que a bruxa não é o ministro. Depois recebi pelo deputado Frota. Gente, o Frota fazia parte da força-tarefa. Cara, totalmente imparcial, né? Ele nem queria ferrar de qualquer maneira. Como é que tu vai levar em consideração, como é que tu vai colocar num processo sério esse cara produzindo provas? Olha isso. Paciência, vamos em frente, disse o juiz instrutor. Quem também entrou na mira do gabinete de Moraes por causa do evento privado com participação dos ministros foram a deputada Carla Zambelli e o Alan dos Santos. Como mostrou a Folha, a participação do Alan dos Santos, né? E aí eles pedem assim, ó. Levantem tudo que a Zambelli e o Alan estão postando sobre Nova York, pediu Ayrton Vieira por volta das 19 horas. Só preciso achar onde ela posta agora. Não tem mais perfil
Nossa, que engraçado, né? Eles deviam estar se divertindo muito. Em seguida, o assessor TSE enviou uma série de publicações em redes sociais com conteúdo sobre manifestantes durante o evento. E, mais uma vez, o Ayrton deixou claro que as escolhas de quem seriam os alvos. Então, não era uma investigação de fatos, de crimes, era pessoas que estavam ali sendo investigadas. Eduardo, por enquanto o ministro pediu apenas em relação ao Alan e à Carla, um relatório para cada. Com tudo que aprontaram, publicaram em conta própria ou de terceiros. Do contrário, ha. Pedi para levantar essas publicações que o senhor falou, respondeu Tagliaferro. Não tem condição, de fato, de enxugarmos gelo, conclui o juiz instrutor do STF. E aí, pessoal, é absurdo do início ao fim, mas o André Marcília faz um excelente trabalho e eu achei muito interessante esses pontos aqui, porque derruba tudo que a mídia está dizendo até agora sobre esse episódio aí dos vazamentos, né? A publicação de hoje da Folha refuta 3 dos principais argumentos dos defensores da atuação da corte. Os relatórios eram sobre investigações em curso. A matéria mostra que não, manifestantes de rua em Nova York foram alcançados pelos relatórios. Pois é, não havia alvo determinado. A matéria expõe que havia. Carla Zambelli e Alan dos Santos. Foi dito, levantem tudo que estão postando. Ou seja, investigavam as pessoas e não o que as pessoas faziam. E o terceiro ponto que ele coloca aqui, o TSE tem poder de polícia, certo? Mas o STF não tem e as mensagens mostram que havia troca entre o TSE e o STF para as investigações. Chegam a dizer, por isso tínhamos pensado fazer pelo TSE, dada a agilidade. E nós temos aí uma mudança de ventos. Coluna da Eliane Cantanhede no Estadão. STF cobra de Moraes conclusão de inquérito das fake news e tenta mediar um acordo com os poderes, parte da sociedade, e com a concordância dos próprios colegas do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes precisa definir um prazo para concluir investigações e anunciar resultado. Daí eu fiquei na dúvida, investigações do inquérito das fake news, aí vai continuar o inquérito das milícias digitais, o inquérito dos atos antidemocráticos, porque é tudo a mesma coisa ali, né? Pode caber em qualquer inquérito e todos eles, pelo visto, têm o mesmo modus operandi. E aí aqui tá falando do embate também que tá acontecendo com relação às emendas, que eles vão tentar costurar um acordo. Agora, a notícia que mais me surpreendeu ontem foi essa daqui na coluna do Guilherme Amado, falando que o Barroso explica cenários de reversão da inelegibilidade do Bolsonaro. Em entrevista à coluna, o Barroso, presidente do STF, tratou das possibilidades de reversão da inelegibilidade e de um indulto a Bolsonaro. Tá diferente. A Folha de São Paulo não tá falando ataque, tá falando xingamento. A Eliane Cantanhede tá pedindo o fim do inquérito das fake news e tá dizendo que alguns ministros corroboram com isso. E a coluna do Guilherme Amado tá falando que o Barroso discute uma possível anulação da inelegibilidade do Bolsonaro. Bolsonaro 2026 vem aí. O que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.